the money like magic. Let's go. Ora, então, bem-vindos aqui ao módulo número 13. Vamos falar sobre smart contracts e criptografia, segurança em contratos inteligentes. Portanto, este módulo é muito interessante. Então, o que é que são smart contracts? Os smart contracts, ou contratos inteligentes, são programações que executam automaticamente as condições e termos definidos por um contrato, sem a necessidade de intermediários. Eles funcionam como um contrato tradicional, mas são escritos em código e implementados na blockchain e fazem exatamente o que foi programado e resolvem problemas no mundo real. Eu vou-vos dar aqui um exemplo de smart contract em Solidity, que vai criar um smart contract de casamento. Como o que vamos ver é uma aplicação inovadora da tecnologia blockchain que utilizaria a transparência e a irreversibilidade dos smart contracts para gerir o património partilhado de um casal. Vamos aqui fazer uma simulação. Aqui está uma descrição geral do que seria necessário em termos de funcionalidade e as suas respectivas aplicações. Quem não tiver ainda o livro ou o PDF em forma digital desta formação, vai ser muito mais fácil do que em vídeo, não é? Porque aqui em vídeo vai ser difícil explicar aqui certas coisas. Portanto, temos aqui o início do código, a versão de Solidity, depois temos aqui a parte do casamento, tem este aspecto aqui o código. Aqui nesta parte do código, ambos têm de fazer a prova de vida pelo menos uma vez por ano, para saber se os dois cônjuges estão vivos. Portanto, vamos imaginar que, em vez de tu ires a um banco, mais outra pessoa, que supostamente era um casal, em vez de irem lá abrir uma conta e dependerem de um banco, ou se um dia se divorciassem, dependerem de advogados e juízes, ou em caso de morte de um dos cônjuges precisarem de um procurador, aqui faz-se um contrato, um smart contract. Então é essa a ideia aqui deste casamento em blockchain, que basicamente não é mais do que uma conta conjunta, ok? E então, neste contrato temos que meter as regras. A gente até pode, neste contrato que está aqui, não se lembrar de uma outra regra qualquer que podemos criar. Tudo o que tu imaginares podes meter num smart contract. Podes adicionar regras ao contrato. Portanto, isto é apenas um exemplo. Neste código, ambas as pessoas têm que fazer prova de vida uma vez por ano, mas repararem, primeiro é adicionado o endereço do cônjuge 1, é adicionado o endereço do cônjuge 2, portanto é a criação de duas contas neste contrato, e depois, para saber se eles estão vivos, uma vez por ano têm que fazer a chamada prova de vida. Eles têm que fazer uma atividade lá na carteira para provar que ambos os dois estão vivos. Portanto, depois, aqui nestas regras, está aqui previsto várias coisas. Portanto, a criação de um contrato define os dois cônjuges e a data do casamento. Portanto, a data em que começou o cônjuge 1 e o cônjuge 2. E esta conta só permite que os cônjuges depositem dinheiro. Portanto, para depositar, podem depositar livremente. Para levantar dinheiro, para ser justo, exige que ambas as partes concordem. Ou seja, têm que assinar para fazer levantamentos. Portanto, se a pessoa A e a pessoa B, a mulher ou o homem, quiser fazer um depósito, pode fazer livremente para aquele endereço de uma das duas carteiras. Mas para fazer o levantamento, ambos os dois têm que assinar. Porquê? Porque, por exemplo, imagina que há um roubo, que um dos dois quer roubar o outro. Isto até podia ser feito para uma empresa, não tem que ser um casal. Imagina que é uma empresa com 10 sócios. E então, na distribuição dos lucros, isto pode ser tudo programado da forma que a gente quer. Mas aqui neste caso, ambas as duas partes concordam
para concordar com o levantamento, assinam os dois e o pagamento é feito, ok? Depois, tem aqui várias funções, tem aqui, permite levantamentos com a assinatura de ambos os cônjuges, que já falámos, verifica as assinaturas digitais, depois aqui tem uma parte do código que é para inserir e verificar a assinatura, o procedimento de dividido em 50% se em caso de morte, portanto, como é que o contrato sabe se um dos cônjuges morreu? Se um deixar de assinar as carteiras de um ano, se não fizer chamada de vida, o smart contract assume que aquela pessoa morreu. E então, nesse caso, aliás, peço desculpa, em caso de divórcio, caso os dois concordem em se divorciar, o saldo é dividido em 50% para cada conta, mas ambos têm de concordar com o divórcio, não é? Porque senão também podia haver roubo. Olha, quero o divórcio e se acaba o dinheiro. Então, para evitar isso, ambos têm de concordar com o divórcio, se cada um quer ir à sua vida, ou caso fosse uma empresa que queriam dividir ou queriam exterminar a empresa, queriam acabar com o smart contract, então nesse caso todos tinham que concordar e o saldo, neste caso, que era duas pessoas, era dividido por 50% e mais à frente ia ser feito a queima deste contrato, portanto ia-se matar este contrato, entre aspas. Caso um dos cônjuges morra, que era o que eu estava a dizer ainda há bocado, caso um dos cônjuges não faça prova de vida, o contrato vai assumir que um dos parceiros morreu. E então, nesse caso, se durante um ano a pessoa A não assinar para provar que está viva, a totalidade é enviada para o outro parceiro que ainda está viva. Depois, temos aqui, por exemplo, temos aqui, por exemplo, a descrição das linhas de código, que é a criação do contrato de casamento com os endereços de dois cônjuges, iniciando o tempo para a prova de vida, apenas os cônjuges, isto é aqui as partes do código e vem a descrever, é um modificador que restringe a execução de funções apenas aos cônjuges, e depois tem aqui várias palavras que são usadas durante o smart contract, em que faz aqui uma descrição como é que o smart contract funciona. Tem aqui a função assinatura dupla, que é um modificador que exige que ambas as partes assinem e confirmem antes de proceder com levantamentos. Tens a função depositar, que permite aos cônjuges adicionar fundos à conta. Tens a função levantar, que permite os cônjuges retirar fundos com a assinatura de ambos. Tens a função verificar a assinatura, presumivelmente verifica as assinaturas digitais. Esta função requer mais detalhes técnicos. A função divorciar divide o saldo e mata o contrato, entre aspas, após a divisão de fundos. A função check-in registra a prova de vida dos cônjuges. A função verificar vida transfere o saldo para o cônjuge sobrevivente se não houver prova de vida. A função resave permite que o contrato receba Ethereum diretamente sem necessidade de uma chamada de função. E tem aqui a eliminação dos intermediários. Então, com este contrato, com este smart contract, podemos eliminar a necessidade de intermediários como os bancos para gerir a conta conjunta. Os advogados e juízes não são necessários para o processo de divórcio, desde que ambas as partes concordem com a divisão automática de 50%. Procuradores ou processos de sucessão também não são necessários em caso de morte de um dos cônjuges, já que o contrato praticamente distribui os fundos ao cônjuge sobrevivente, após o período de prova de vida. E então, como é que funcionam os smart contracts? É programação e implementação. Portanto, os smart contracts são escritos em linguagem de programação específica para contratos inteligentes como Solidity, que é usada no Ethereum, e outras, mas existem várias linguagens. Após serem escritos, são implementados
numa blockchain onde se tornam imutáveis e distribuídos, ou seja, as cópias do contrato ficam armazenadas em vários nós na rede. Então, condições contratuais. Os termos do contrato são definidos claramente dentro do código, incluindo regras, penalidades e desencadeadores automáticos que executam certas ações. Quando as condições são pré-definidas, elas são atendidas. E tem a execução automática, que é uma vez que os eventos ou condições específicas no contrato são observadas pela blockchain, o smart contract efetua a lógica codificada de forma autónoma e automática. Portanto, um smart contract é para liberar o pagamento após a entrega de um produto. Assim que o sistema registra a entrega, o pagamento é feito automaticamente ao fornecedor. Isto é um exemplo. Quais é que são as vantagens dos smart contracts? Temos a automação, elimina a necessidade de intermediários, reduzindo o tempo e os custos do processamento. Tem a transparência, que é as regras são visíveis e verificáveis por todos os participantes, portanto, ninguém necessita de confiar em ninguém. Outra vantagem é a segurança, praticamente à prova de alterações e fraudes devido à natureza da blockchain. Também tem a vantagem da eficiência, portanto, transações e acordos são realizados rapidamente, sem atrasos burocráticos. E depois, quais é que são os desafios e considerações? Pode haver erros no código, erros ou vulnerabilidades no código smart contracts podem ser explorados, pois uma vez implantados no blockchain, não podem ser facilmente alterados. Também tens outro desafio que é a imutabilidade. Se um contrato inteligente tem falhas ou precisa de alteração, isso pode ser difícil de conseguir alterar por causa da permanência na blockchain. Também tens outro desafio que é o ambiente legal, portanto, o status legal dos smart contracts ainda está a ser explorado e pode variar de acordo com a jurisdição. Portanto, smart contracts desempenham um papel fundamental em diversas aplicações, incluindo as finanças descentralizadas, jogos, sistemas de votação e qualquer outro cenário onde o acordo imutável e auto-executável seja desejável. Eles são a base de muitos dados e são um dos componentes mais inovadores trazidos pela tecnologia blockchain. E então, em relação à criptografia em smart contracts, a criptografia desempenha um papel fundamental na segurança dos smart contracts de várias maneiras. A autenticação e a autorização, através do uso de assinaturas digitais. A criptografia assegura que apenas as partes autorizadas possam iniciar ou alterar o smart contract. Isso previne que atores não autorizados executem funções que não foram acordadas. Isso pode vir lá programado. Confidencialidade. Embora a natureza da blockchain torne muitas transações transparentes, a criptografia pode ser usada para ocultar detalhes específicos do contrato para proteger informações sensíveis das partes envolvidas. Também tens a integridade dos dados, que é a criptografia hash, é utilizada para verificar a integridade do código do contrato e dos dados de entrada, assegurando que o contrato não foi alterado de maneira maliciosa ou acidental desde a sua criação. Ou seja, a totalidade do código gerado por uma assinatura digital e pode-se fazer uma função para verificar antes de uma execução se a assinatura digital original é a mesma ou se foi alterada. Se alguém alterar apenas uma vírgula ao contrato, a assinatura digital muda radicalmente e a função de verificação invalidaria qualquer entrada ou saída. Então, quais são os desafios de segurança e soluções criptográficas? Bugs e vulnerabilidades no código. Por exemplo, smart contracts são tão seguros quanto o código em que são baseados. Ferramentas de análise criptográfica podem ajudar a identificar e corrigir vulnerabilidades no código antes de serem exploradas. Existem programas que vão procurar se existem bugs ou vulnerabilidades no código. Também há o desafio da segurança
em ataques de reentrada. Portanto, um ataque de reentrada ocorre quando um autor mal intencionado explora uma vulnerabilidade para reentrar no contrato antes que a primeira execução seja concluída. Soluções incluem padrões de codificação seguros e uso de locks que impedem chamadas recursivas não autorizadas. Também tens outro desafio que é a privacidade dos dados. A criptografia-chave pública pode ser utilizada para cifrar dados sensíveis antes de serem armazenados no blockchain, garantindo que apenas partes autorizadas possam decifrá-las. Portanto, isto é uma solução criptográfica para o desafio de segurança. Então, vamos falar sobre a importância da segurança em smart contracts. A implementação de medidas de segurança robustas, apoiadas pela criptografia, é crucial para mitigar os riscos associados aos smart contracts. Isso não apenas protege as partes envolvidas em um contrato, mas também ajuda a manter a confiança no ecossistema de blockchain como um todo. Auditorias de segurança também têm a sua importância, não é? Realizar auditorias de segurança regulares e testes de penetração nos smart contracts pode ajudar a identificar e a mitigar potenciais vulnerabilidades. Outra importância na segurança em smart contracts é a educação e a conscientização. Portanto, os desenvolvedores e usuários de smart contracts devem estar cientes das melhores práticas de segurança e dos riscos potenciais, promovendo uma cultura de segurança dentro da comunidade. Conclusão: a segurança dos smart contracts é fundamental para garantir a eficácia e a confiabilidade das transações automatizadas na blockchain. A criptografia desempenha um papel vital na proteção desses contratos contra manipulações não autorizadas, garantindo a autenticidade e a integridade das transações. À medida que a tecnologia de smart contracts continua a evoluir, o desenvolvimento e a implementação de soluções criptográficas avança, serão essenciais criptografias avançadas para enfrentar os desafios de segurança emergente, ok? Então, clica no retângulozinho para passar para o módulo número 14 e até já. I'll make the money like magic.